Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês um detergente maravilhoso que eu descobri. Aliás, minha filha descobriu e me indicou. Ele limpa aquela gordura velha incrustada nas panelas, como essas panelas de pressão que eu decidi limpar. Quem acompanha o meu canal deve saber que eu fiquei viúva recentemente. E quem cozinhava em casa há mais de 25 anos era o meu marido. E ele também lavava a louça. Pois um dia, há muitos anos, eu comprei uma máquina de lavar louças usada que era maravilhosa. E ele reclamava que a máquina gastava muita energia, mas eu achava que o gasto compensava com o tempo que eu economizava com a louça. E além do mais, eu também trabalhava e por isso podia pagar o acréscimo de energia. Mas para encurtar a história, ele decidiu que daria fim à máquina. Mas eu coloquei a condição de que eu nunca mais lavaria sequer uma colher. E ele topou. E assim se fez, afinal o que é tratado não é caro, né? Inclusive, recentemente, com a cozinha nova que eu mesma montei e que colocarei também o passo a passo aqui no canal, eu fiz questão de instalar uma lava-louças de 14 serviços. E ele nunca utilizou porque gostava de lavar louças à mão. Enfim, esse é o motivo pelo qual eu não me metia com as panelas até então. Mas agora que eu precisei assumir a cozinha novamente, junto com o meu filho, que também cozinha muito bem, eu resolvi fazer uma faxina geral nas panelas e comecei por essas 2 panelas de pressão. Vou lançar outros vídeos também com as frigideiras e as formas de bolo. Aguardem! Agora vamos à explicação do passo a passo. O detergente chefe desengordurante alcalino da Renko, cujo link eu vou deixar na descrição, é altamente concentrado e não deve ser utilizado puro, devendo ser diluído entre 5 e 30 partes de água. Neste caso específico, para as minhas panelas, como elas estavam com muita gordura impregnada, eu diluí na proporção de 1 parte de detergente para 5 partes de água. A embalagem também orienta que utilizando água quente aumenta a eficácia, mas eu usei somente água fria mesmo. Também de acordo com as orientações da embalagem, as gorduras carbonizadas, já muito queimadas, devem ser raspadas para facilitar a limpeza. Existem muitos vídeos na internet mostrando até produtos caseiros que supostamente fariam a mágica acontecer sem nenhum esforço. Alguns até mostrando panelas totalmente pretas e sendo limpas num passe de mágica, sem nem mesmo esfregar. Isso não existe. Creio que eles gravam os vídeos com panelas sujas de fuligem de fogão a lenha que sai facilmente, e não gordura impregnada que tentam mostrar de maneira enganosa. Eu já cheguei a fazer faxinas assim radicais em minhas panelas em outras épocas, com sabão e detergente comuns. Até mesmo aquecendo as panelas no fogo e funciona também, mas pela minha experiência posso afirmar que com esse detergente é infinitamente mais fácil. Só com o ato de borrifar o produto e aguardar uns 10 minutos para ele agir, aquela gordura amarela mais nova se dissolve facilmente, e aquela que precisa ser raspada fica bem mais fácil de ser retirada. E eu achei que o resultado ficou extremamente satisfatório. Reparem que além da buchinha, eu também usei uma escova de dentes velha que facilita bastante atingir os vãozinhos menores. E para raspar as frestas com gordura queimada, eu uso uma faquinha de cerâmica que já está até com a lâmina quebrada. Eu creio que ela é menos agressiva que uma faca de metal, mas mesmo assim eu raspei com delicadeza para que não ficassem muitos riscos da raspagem. A tampa eu já tinha até começado a limpar quando me ocorreu que se eu tirasse o cabo ficaria muito mais fácil. Por isso recorri a 2 chaves de boca para retirá-lo, o que facilitou muito a minha vida. O pino da panela acabou ficando preso na chave de boca por acaso, o que veio a facilitar para esfregá-lo. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo. Seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Agora, para tirar algumas manchas do alumínio, eu passo o limpa alumínio. Não precisa ser necessariamente desta marca, pois o efeito será o mesmo com qualquer outra marca. Mas esse é um dos mais baratos e é muito bom. Depois de usar o limpa alumínio, todas as manchas são eliminadas, mas como vocês devem saber, o alumínio fica bem clarinho, mas totalmente sem brilho. Por isso será necessária ainda a próxima etapa, que é a de arear, ou polir. Para isso eu vou utilizar uma esponja de aço, ou bombril, como é comumente associada à marca, e sabão em pedra ou em pasta.
Mas no meu caso aqui, como eu não tenho sabão em pasta, que aliás é ótimo para arear panelas, eu vou usar o sabão em pedra mesmo. Durante a fase de arear, é bom ir conferindo se ainda sobrou algum resquício da gordura impregnada para que seja raspada, e assim o acabamento ficará perfeito. Tem algumas coisas que eu não lembrei de falar antes. O uso de luvas é obrigatório, uma vez que o produto, apesar de bastante diluído, é muito forte para a nossa pele. Outra coisa é que, a depender do estado da gordura acumulada na panela, pode ser necessária mais de uma aplicação. E mais uma coisinha. Se pretender aplicar em outro material que não seja alumínio, como as panelas que estou mostrando aqui, é bom fazer antes um teste em local não visível para saber o comportamento do material, se não vai manchar ou deteriorar de alguma forma. E vejam só o resultado final. Ficaram fantásticas as minhas panelas, muito limpas e brilhosas, e nem deu tanto trabalho para retirar toda aquela gordura incrustada, principalmente em volta do cabo e nas dobras da tampa. Eu adorei o resultado, e vocês? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.